Ei, Neidinha, chegou, né? Seja bem-vinda, Lica. Tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje, então. Toda segunda-feira já virou tradição a live do Mastermind Minas. A gente vem fazendo um rodízio de instrutores toda segunda às 18h30, desde o início dessa situação de quarentena, de distanciamento social, que toda segunda-feira às 18h30 estamos juntos aqui, dois instrutores Mastermind batendo um papo, conversando a respeito desses assuntos que o Napoleão Hill traz na literatura, as leis do triunfo, os comportamentos orientados para resultados. Tia Di chegou também. Ei, tia, hoje vamos falar aqui um pouquinho da história de vocês aqui com a gente. Vou convidar então a minha parceira de live hoje para já entrar, e quando ela estiver presente aqui eu faço bate-papo, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer muito grande hoje ter sido escalada para conduzir essa live de um tema tão gostoso que é conquista e superação. Ei, Neidinha, seja bem-vinda. Olá, Lígia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A Viviane chegou também. Ei, Vivi. Ei, Tem aqui o Mastermind Norte do Brasil. Não sei se é a Cleiva que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Vamos começar. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Sandra chegou aqui também. Sandra, seja bem-vinda. Essa semana a gente tem live também na quinta-feira. Vou falar no finalzinho da nossa programação da semana. Quero agradecer a todos que estão aqui. Quero pedir vocês que enviem a nossa live, cliquem no aviãozinho, enviem para os seus amigos, que hoje eu e a Neide vamos falar de um assunto muito, muito, muito interessante aqui. E eu tenho certeza que vai contribuir com todo mundo nesse momento que a gente está vivendo. Então, quero convidar vocês a enviarem a live, clicarem aí no coraçãozinho, para que a gente possa, mais pessoas, para que a gente possa atingir mais pessoas, tá bom? Vou me apresentar então, meu nome é Lígia Mendes, eu sou instrutora do Mastermind, sou diretora comercial da Regional Centro-Sul do Mastermind Minas. O meu propósito, juntamente com a Neide, é levarmos essa filosofia do Mastermind para os 4 cantos da nossa regional e fazermos com que muitas pessoas conheçam essas ferramentas que há mais de 100 anos vem impactando a vida das pessoas. A minha formação na área de liderança, de vendas, de oratória, liderança para adolescentes. E o nosso foco agora, nesse momento, a gente tem falado muito de vendas, né, de empreendedorismo, e hoje a gente vai escolher cases de sucesso, cases reais, para compartilharmos com vocês, porque às vezes a gente vê histórias, né, a gente pensa que isso está longe de nós, mas temos cases também de pessoas perto de nós que nos inspiram. Então a gente vai mesclar aqui casos de pessoas conhecidas, mas numa amplitude aí mundial, e casos de pessoas numa esfera mais pessoal, que certamente vão inspirar vocês também a buscarem mais resultados. Vou passar a palavra para a Neide, senão eu fico falando aqui até amanhã. Neide, se apresenta também, conta para as pessoas quem é você. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Né? Já vi que mais pessoas entraram aqui, a Renata, a Rejane. Né? Continuamos pedindo aí o apoio de vocês para enviar a nossa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam participar desse momento aqui com a gente. Pessoal, muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, né? Mas meu nome é Neide Oliveira, eu moro aqui na cidade de Ouro Preto, também sou instrutora do método Mastermind, gestora distrital da Mastermind Minas, e o nosso objetivo nesse momento, principalmente, né, através aqui das lives, né, dos encontros online, a gente poder levar um pouco mais da nossa filosofia, a filosofia de Napoleão Hill, e contribuir para esse momento das pessoas, para esse momento que estamos todos precisando de luz, né, de ideias, de informações, para clarear aí as nossas decisões e as nossas atitudes nesse momento de grande desafio que estamos vivendo, tanto no pessoal quanto no profissional, né? E eu sou psicóloga de formação, né, e tenho algumas especializações também, né, na área de oratória, liderança, na área comportamental, e vai ser um grande prazer trazer aqui alguns cases. Nosso objetivo, né, Lígia, além de trazer um pouco
dessas histórias é a gente, de fato, trazer para perto, a gente vê que o sucesso está muito perto da gente, né? Sim, E a gente precisa agarrar isso com todas as forças e fazer o que é necessário para a gente alavancar e ter os resultados que a gente precisa. Neide, eu quero já, Gente, inclusive, te pedir para começar. Sim, começar, já trazer o primeiro exemplo para a gente. Pode dar o start aí nos nossos cases reais. Bacana, Lígia. Olha só, eu pensei em começarmos falando de um case assim, que não é novo, sabe? De algo que já tem muitos anos, mas que é um profissional, só para a gente iniciar essa conversa, que ele marcou a história, né? A nossa história, a história da humanidade, algo que foi muito forte e com uma característica que eu acredito que é essencial para qualquer tipo de superação, que é a persistência, que, na minha opinião, é a marca registrada desse grande homem, desse grande profissional. E aí eu quero começar a gente falando do Henry Ford, mais especificamente da construção do motor V8 em um único bloco, né, que foi o Ford que teve essa ideia e não sossegou enquanto isso não se tornou realidade. E aí essa história é muito interessante porque o Ford queria construir um motor V8 e queria que esse motor fosse compactado em um único bloco, né, para que ele se tornasse, conseguisse colocar em carros populares, né? E aí criou um projeto, fez um plano de ação, todo um planejamento e entregou para os seus engenheiros. E todos os engenheiros foram, assim, concordantes em uma coisa: era impossível fazer isso acontecer, né? Mas o Henry Ford disse: olha, eu quero que isso aconteça. Podem trabalhar nesse projeto porque eu quero que isso aconteça. E aí eles trabalharam no projeto durante 6 meses e nada. Mais 6 meses e nada. Ao final de um ano, quando o Ford se reuniu com a sua equipe, né, eles não tinham nada para apresentar, porque eles não conseguiram avanços, eles não conseguiram encontrar alternativas de fato fazer com que aquele projeto saísse do papel e acontecesse, né? E Ford disse para eles que ele queria ver aquilo acontecer, que era para eles simplesmente continuarem tentando. E depois de mais algumas tentativas, mais alguns fracassos, o resultado veio, né? Conseguiram, de fato, fabricar o motor V8 em um único bloco. E aí, quando eu estava estudando e analisando esse caso assim mais de perto, sabe, Lígia? O que eu percebi, além de uma persistência incrível de Ford, né? Que eu penso que isso é o que marcou a carreira dele, né? E tudo que ele construiu. Ele é muito conhecido por ser uma pessoa, um visionário incansável, né? Não desiste da ideia enquanto não vê ela sendo colocada em prática. Eu vi também uma outra competência muito importante para a superação de grandes desafios e adversidades, que é a gente formar alianças de mentes, né? E o Ford também era muito bom nisso. Às vezes ele não tinha o conhecimento para poder fazer uma coisa acontecer, mas ele envolvia as pessoas com aquele projeto porque ele queria que aquele resultado acontecesse. E uma outra coisa que ao estudar esse caso me veio em mente é que às vezes as soluções nos momentos de adversidade, a gente precisa sair da zona de conforto e às vezes pensar em coisas que ainda não existem. Quantas vezes a gente fica buscando os resultados em coisas que a gente já fez, que outras pessoas já fizeram, que não deu certo, ou que não é o caminho. Mas a gente precisa pensar em criar algo novo, né? Que de fato a equipe só conseguiu fazer funcionar quando colocaram peças novas, quando criaram coisas que ainda não existiam para de fato fazer aquele projeto sair do papel. Então é uma história de superação, de sucesso, ele tem N histórias, né? Mas essa me chamou muito a atenção justamente por essa questão da persistência, que o momento que a gente está passando por ele, ainda há pouco eu falava aqui com o Fernando, né? A gente precisa ter fé, acreditar no nosso propósito, no nosso objetivo e se movimentar para que de fato as coisas aconteçam, né?
É, e interessante, né, Neide, que desde o primeiro momento, toda a história do Ford fala de como ele era mesmo esse visionário e como ele acreditava na equipe, né? Então ele tinha confiança de que a ideia vinha na mente dele, mas que a equipe executaria aquilo, a equipe conseguiria executar aquilo. Então, hoje, pessoal, quem chegou agora, só para contextualizar para vocês, eu e Neide vamos falar de cases reais, casos de pessoas que superaram, que ultrapassaram barreiras que muitas pessoas talvez consideravam barreiras intransponíveis e que em momentos de dificuldade talvez surgiu ali a grande ideia, grande sacada para o sucesso, para o triunfo, né? E quais foram essas características, quais foram essas habilidades que as pessoas tiveram naquele momento para converterem uma situação de desafio para uma nova situação de muita prosperidade. E a Neide trouxe o caso do Ford, então essa história, né, e hoje o legado dele está aí pelas ruas, né, a gente vê os carros da Ford muito bem conceituados e tudo mais, e tantas características que chamam a atenção na história dele. Uma que eu acredito que vale muito a pena a gente ressaltar, que eu acabei de falar, é a questão da aliança de mentes, porque nesse momento que a gente está vivendo agora, essa situação diferente que a gente não tinha como prever mesmo, se a gente não acreditar na força do time, pode ser que a gente corra o risco de ficar parado esperando vir uma solução de fora, né? Esperando vir cair alguma coisa do céu, um milagre acontecer que resolva os nossos problemas. E talvez o milagre vai surgir dentro do nosso time, né? A ideia vai sair de alguém que está conosco e vai falar, por que a gente não tenta dessa maneira? Por que a gente não faz uma coisa nova, uma coisa diferente? Até a própria ciência vem mostrando para a gente a importância disso, porque no meio agora científico, quantas coisas novas os cientistas estão testando, né, Neide? É isso que você falou, coisas que talvez nunca foram testadas antes, talvez nunca passou na mente das pessoas de tentarem, e agora vamos tentar fazer, porque quem sabe o resultado surge dessa maneira, né? É verdade. Não bloquear a mente, né, para aquilo que talvez a gente imagina que a gente não criou, não executou, mas já pensa que vai dar errado, né? Exatamente. Quando a gente fala do MASP, do nosso método de análise e solução de problemas, uma das premissas básicas é que a gente tem que deixar a luz verde para as ideias surgirem. Então, talvez venha uma ideia na nossa mente e a gente pensa, mas que ideia boba, que ideia simples demais, né? Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Mas a luz tem que ser verde. Talvez venha de uma ideia simples ou de uma ideia que ninguém acredita, como foi o caso do Ford, algo que só ele acreditava de forma fervorosa que isso ia dar certo, e funcionou, e aconteceu. Então, desde que a gente tenha um propósito muito definido, tem um sonho grande, né, e a gente agrupe as pessoas, agregue as pessoas perto desse nosso propósito, que a gente não desista tão fácil assim das nossas ideias. Sinceramente, um ano atrás eu não imaginaria que toda semana a gente estaria fazendo uma live aqui. Você imaginava isso, Neide? Talvez 2 anos atrás. Que a gente faria cursos online, que a gente, né, se desenvolveria nessa área que não era uma área primária dentro do Mastermind e que a gente vem desempenhando, né? E desenvolvendo. Vamos para o próximo case, então. Pode falar. Queria que você contasse para gente, assim, né, um case que você conhece, de alguém que você conhece e que é uma história, assim, que traz essa superação, esse momento de superação de adversidades. Vamos lá, vou falar então de um que é muito importante para mim. Inclusive, essa live vai ficar salva. Danilo já deixou claro para a gente que ela vai virar um podcast, tá, Neide, no canal. E eu acredito que é importante, porque esses cases que nós vamos contar aqui, eles são realmente dignos de serem armazenados, arquivados, e que a gente possa ouvir novamente, que a gente possa pegar esses insights que essas pessoas tiverem em algum momento da vida. O case que eu vou contar agora é de uma pessoa muito próxima a mim, que é um tio, ele chama Eliseu, tio Eliseu, ele pensa que ele está nos ouvindo aqui, provavelmente está nos ouvindo ainda. Eu vi ele aqui. E por que eu escolhi essa história? A gente está no Mastermind já há muitos anos e nós temos N exemplos de histórias de superação, de resultados, né?
Mas esse eu escolhi a dedo porque é uma pessoa muito importante na minha formação da minha mentalidade empreendedora, sabe? A minha família é maravilhosa, isso eu falo em todas as lives. Só que quando se trata de negócios, esse meu tio é realmente a minha referência, a minha inspiração, foi quem me trouxe para o Mastermind, foi quem expandiu minha mente, né, para acreditar em mim, acreditar no meu potencial enquanto empreendedora. E eu acredito que eu quero realmente honrá-lo nessa live, contando a história dele, que faz muita diferença na minha vida. Ele trabalhou por muitos anos no Banco do Brasil. E hoje, mais cedo, eu conversei com ele para saber alguns detalhes dessa história. Ele me disse que a decisão, uma das decisões importantes da vida dele, que foi vir para o empreendedorismo de maneira definitiva, porque ele já empreendeu outras vezes na vida, ele tinha 19 anos de Banco do Brasil. Ele estava há 19 anos, tinha uma carreira consolidada, muito bem estruturada, de uma pessoa que tinha conquistado a confiança, né, daquela instituição tão séria que é o Banco do Brasil. E depois de 19 anos, ele resolveu fazer algo diferente. Ele já não estava tão satisfeito com o trabalho, o coração já tinha sido contaminado positivamente, né, pela semente do empreendedorismo, e ele via que era capaz de realizar mais do que ele vinha realizando. Agora, imagina só, Neide, uma pessoa com estabilidade, né, 19 anos na mesma atividade, e com família, filhas e tudo mais, e ele tomou a decisão de sair e tentar o empreendedorismo e pedir a exoneração do banco. E naquele momento muitas pessoas não concordavam, acreditavam que era uma loucura, que ele se arrependeria dessa decisão, que a estabilidade seria algo importante, mas ele acreditou no sonho e foi e tomou a decisão de sair realmente. Só que depois de 19 anos ele teve um acerto, né, ali no banco, recebeu um dinheiro que ele ia investir e tudo mais, só que esse dinheiro ficou investido com uma pessoa que não administrou muito bem esse dinheiro. E 6 meses depois ele perdeu a reserva financeira de 19 anos, que ele tinha acumulado por 19 anos. Ou seja, começar do zero e aí vem as cobranças, né, da sociedade, da família, dos amigos. Será que tinha tomado a decisão correta? E assim, vou tentar resumir essa história porque já foram muitos anos depois disso aí de empreendedorismo, teve sócio, sociedade não deu certo, né, e aconteceram muitos desafios com funcionário, muitos problemas de pessoas que levaram vantagem. E eu acredito que isso pode ter acontecido também, porque ele sempre acreditou demais nas pessoas, sempre acreditou na honestidade das pessoas. Não vejo isso como um defeito, sabe? Mas em alguns momentos da vida isso atrasou um pouco o sucesso. Mas eu perguntei para ele o que fez com que você persistisse depois de tanta pancada, depois de tanto desafio, tantos problemas, né? Ele realmente persistiu. E ele falou: Lígia, para mim, desistir não era uma alternativa. Eu não tinha essa opção. Não passou na minha mente a possibilidade de simplesmente desistir e voltar a fazer o que eu fazia antes, tentar de novo. Então, para mim, só passava na minha mente, ou era vencer ou era aprender. Dessas duas coisas ia acontecer na minha vida. E as vitórias foram fartas e os aprendizados também foram fartos, né? Toda vez que a gente comete um erro, toda vez que a gente fracassa, quantos aprendizados surgem daí? E com essa mentalidade, né, positiva, essa atitude mental positiva de que estava no caminho certo, de que as coisas iriam acontecer. E algo assim que me chama muita atenção na história dele, da minha tia, toda a família, né, que ninguém constrói um sucesso sozinho, né? Ele e a esposa com uma aliança perfeita entre os dois e as 3 filhas também em sintonia. Algo que me chama a atenção nessa família é o instinto, é a regra de ouro, sabe? É o instinto de ajuda. Como ajudar o próximo é algo muito, muito presente no dia a dia dessa família enquanto empreendedores. Os meus tios, eles receberam pessoas, eu morei na casa deles por alguns anos, as minhas irmãs moraram alguns anos, sempre fizeram tudo possível e impossível pela equipe de trabalho, sempre com a regra de ouro muito aplicada no dia a dia. Então, assim, eu quero exaltar dessa história. E para finalizar, hoje é um empresário super bem sucedido, reconhecido, tem diversas empresas. Então, assim, o que eu posso ressaltar nessa história para a gente debater um pouquinho também a respeito disso? A persistência, né?
não acreditar na possibilidade de desistir, não acreditar na possibilidade de fracasso, porque ele me disse que era vencer ou aprender. Então, essa atitude mental positiva de saber que mais cedo ou tarde, seu trabalho duro, as coisas vão dar certo, e a regra de ouro aplicada, assim, dia após dia. Eles não passam um dia sem pensar de que maneira eu posso servir à humanidade, de que maneira eu posso contribuir com outras pessoas. E aí, com base nessa história, quero te pedir também para fazer os seus comentários, né? O que você viu nessa história que chamou a sua atenção? Oh, que coisa linda isso, né, Lígia? Na hora que você estava falando aí, foi justamente o que mais me chamou a atenção. Quando você fala a questão do servir, de contribuir para a vida do outro ser melhor, né? Eu acredito muito naquilo que a gente fala até no Mastermind mesmo, mas que a bênção passa primeiro pela gente, né? Às vezes, quando a gente se dispõe a fazer o bem para as outras pessoas, mesmo que seja através do nosso trabalho, ou mesmo que seja acolhendo de alguma maneira, né? Dando suporte para alguém de alguma forma, nós somos os maiores beneficiados. Eu acredito muito no que o universo conspira a nosso favor. Então, sempre que a gente entrega alguma coisa, é o que a gente vai receber também de volta, né? E isso faz parte de um todo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de negócios, às vezes tem pessoas que trazem isso de uma maneira muito dura, né? De uma maneira como se, assim, uma coisa fosse você e outra coisa fosse o empreendedorismo, mas isso faz parte do mesmo pacote, né? Na verdade, é sim. você como um ser empreendedor e que faz a sua vida acontecer à medida que, através do empreendedorismo, você transforma a própria vida e a vida de outras pessoas, né? Então, isso é muito grande, isso é muito nobre, né? E que bacana ver que hoje todos os esforços que ele teve, né? Todos os altos e baixos, porque o sucesso ele vai ter que ter altos e baixos mesmo para que a gente aprenda, resultou hoje no grande empresário que ele é. Eu já ouvi muitas histórias, você já me contou muitas histórias dele, né? E é muito bacana, né, ouvir essas histórias e saber que todos os desafios valeram a pena, né? Por causa do sucesso, por causa da família que eles construíram, por causa da solidez que tem toda essa história, né? Que bacana. Ele quando eu trabalhei junto com ele há alguns anos, vários anos na verdade, e quando ele conheceu o Mastermind, ele fez antes de mim o treinamento, e aí ele falou, olha, Lígia, eu fiz um treinamento incrível e você tem que fazer. E eu falei, mas eu nem sei do que se trata, olha, confia em mim, vai lá e faz. E foi assim que eu cheguei no Mastermind. Olha como ele é uma referência forte na minha vida, eu não questionei, né, que eu realmente confio nas dicas, nas sugestões que ele traz para a minha vida, e é uma referência muito forte a ponto de muitas vezes eu tomar decisões confiando no direcionamento dele. Então é uma pessoa muito importante na minha vida, eu considero um segundo pai que a vida trouxe para mim. Muito, muito, muito feliz e agradecida por tudo que ele fez por mim. Agora vamos lá, me conta mais uma história. Qual é o terceiro case de sucesso que você trouxe para a gente debater hoje? Ô, Lígia, então, eu fiquei pensando muito, como você disse, a gente conhece muitas histórias, né, de muitas pessoas bem próximas de nós, inclusive, que têm histórias lindas. Mas eu, quando estava refletindo sobre esses cases, sabe, me deu vontade de compartilhar com vocês um pedacinho da minha história. Ai, que bom, verdade, que coisa boa! E, na verdade, assim, o que mais me chamou a atenção e que eu falei, eu quero falar sobre isso, que eu penso que foi um momento muito importante na minha vida e foi um momento de superação muito forte, não está nem relacionado diretamente ainda ao empreendedorismo, mas mais tarde, né, quando foi necessário, tudo que aconteceu nesse momento influenciou muito. Eu sou daqui de Ouro Preto, minha família é uma família muito simples, muito, né, assim, interiorana mesmo. E eu fui para Belo Horizonte para estudar, porque eu queria fazer psicologia, né? Não tinha aqui muito próximo da gente, era Belo Horizonte. E eu resolvi ir para lá para morar com o meu irmão. Tinha um irmão que já morava em BH. E aí, eu fui para lá morar com ele, estudar. Passado alguns anos, eu já tinha entrado na faculdade, já estava estudando, trabalhando. Eu trabalhava numa escola como secretária e fazia minha faculdade, né? Eu e meu irmão, né, compartilhávamos um apartamento, estava tudo correndo bem,
até que o meu irmão teve uma doença muito grave. Nossa. E aí teve um adoecimento muito sério, que inclusive algum tempo depois resultou no falecimento dele. E isso foi um choque muito grande na minha vida, né? Assim, o impacto emocional já foi muito, muito intenso, né? Muito forte. Hoje eu consigo falar sobre isso, eu me emociono, mas já não derrubo lágrimas loucas mais, né? Por isso, mas é uma coisa que sempre que eu me lembro ainda mexe muito comigo. Mas o que que eu quero ressaltar dessa história, na verdade? Quando meu irmão adoeceu, ele resistiu o máximo que ele pôde em Belo Horizonte, né? Porque nós estávamos lá juntos, ele era a minha referência lá na cidade. Mas chegou um momento que ele já não conseguia mais, a doença foi se agravando, as internações começaram a ficar mais frequentes, ele precisava estar mais perto dos meus pais, da família, para receber os cuidados diários mesmo de algumas questões. E aí ele teve que voltar para Ouro Preto. E eu fiquei lá em Belo Horizonte sozinha. Então já teve aquele impacto também, poxa, agora eu não tenho mais ninguém aqui, estou eu e eu apenas, né? Não tenho uma referência aqui de alguém que realmente esteja junto comigo todos os dias. E foi aí que, passado pouquíssimo tempo, o meu pai me chamou para uma conversa e falou, Neide, você precisa voltar para Ouro Preto. E o motivo era muito simples, porque o meu pai não conseguia me manter lá na cidade, né? A gente morava num apartamento alugado, eu estudava numa escola particular, enfim, existia uma série de despesas que eram possíveis da gente administrar com o meu irmão, trabalhando ativamente, que sempre foi uma pessoa que me acolheu e me ajudou, assim, muito na minha vida, né? E aí, depois dessa questão, não era mais possível. E aquilo teve um impacto muito forte na minha vida, gente. Vocês não imaginam, eu já estava muito abalada emocionalmente, porque existia realmente um risco de perder, né, uma pessoa querida, isso era muito real. E, além disso, todas essas mudanças que estavam acontecendo. Eu tinha acabado de começar a faculdade, eu penso que eu estava no 2º ou 3º período da faculdade. Nossa, E aí eu já bem tinha que desistir do sonho, né, de ir para lá, porque não tinha psicologia aqui em Ouro Preto. Então, assim, a minha única alternativa era estar numa outra cidade. E se eu não tinha dinheiro para fazer isso, como que eu faria? Não importava qual cidade fosse, né? E aí, naquele mesmo dia, na mesma hora que o meu pai me falou, eu disse para o meu pai, pai, eu não vou voltar. Não vou voltar. E eu vou dar um jeito. Eu não sei o que passou na cabeça do meu pai, mas ele também não colocou nenhum impedimento. Falou, então você resolve, mas você tenha pouco tempo para resolver, porque eu não consigo mais te manter lá. E aí eu fiz uma série de mudanças, eu sentei, planejei com o dinheiro que eu ganhava, o que eu conseguia pagar, quanto que eu conseguia pagar da faculdade, apartamento e uma série de coisas. E era muito pouco, porque eu era uma secretária, eu ganhava um salário comercial, né? E aí eu tomei uma série de atitudes, eu resolvi sair do meu apartamento, dividir apartamento com uma outra pessoa, vendi alguns móveis, outros eu levei para lá. Eu busquei financiamento estudantil, né? E daqueles grandes, porque não adiantava financiar 30% da minha faculdade, eu não conseguiria pagar o restante, né? Eu precisava conseguir um percentual bem alto. E aí fui atrás disso, corri de documentação, atrás de documentação. Então, eu fui buscar um novo emprego, né? Eu mantive o que eu estava, mas já comecei a me movimentar para um outro emprego e buscar uma outra alternativa. Enfim, no final das contas, eu não consegui uma pessoa para dividir meu apartamento, eu tive que sair e morar com uma outra pessoa que eu não conhecia, mas que foi indicada, e tudo deu certo. Consegui o financiamento, fiz a minha faculdade, e hoje estou aqui, né? Formada, né? Instrutora do treinamento, muitas coisas vieram depois disso. Mas aí, quando eu lembro dessa história, eu talvez naquela época eu não tinha consciência do que foi necessário, né, para de fato eu conseguir fazer com que isso acontecesse. Mas dentro de mim, eu não tinha clareza de que eu tinha um objetivo tão bem definido, né? Porque eu queria fazer psicologia de qualquer forma, eu nunca tive dúvidas com relação à profissão, né? Tem pessoas na adolescência que ficam, não sei se eu faço engenharia, se eu faço psicologia, se eu faço ciências, né? Eu nunca tive dúvida com relação a isso. E aquilo era tão forte dentro de mim que em momento nenhum eu titubeei, mesmo com todos os desafios, né, que estavam por vir. Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande
que me trouxe muita autoconfiança, porque naquele momento de extrema fragilidade, inclusive uma fragilidade emocional, né? Eu consegui manter o controle das emoções e fazer o que precisava ser feito. Hoje, quando eu tenho desafios, eu penso sempre, olha, eu dou conta de fazer, né? Eu preciso tentar me organizar, replanejar e fazer as ações que precisam ser feitas para eu superar esse desafio. Que eu acredito que nesse momento, né, Lígia, é o que muita gente está precisando fazer. Né? É verdade. Sentar, colocar a vida ali num papel, né? Olha, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso diminuir, o que eu preciso aumentar, o que eu preciso aprender, né? Que decisões que eu preciso tomar para seguir em frente, porque a gente está num momento que as emoções estão à flor da pele, que o dinheiro está pequeno, né? É verdade. Tá escasso, né? E que mesmo assim a gente precisa se movimentar em direção ao nosso objetivo principal bem definido, porque isso é que move a nossa vida. Isso. Agora, Neide, antes de passar... o Vitor acabou de dizer aqui que não conhecia essa parte da sua história, que te admira ainda mais, depois de ouvir isso. Obrigada, Vitor. Neide, antes de passar para a próxima história, eu quero ficar um pouquinho mais nesse tema, aproveitar, né, que a nossa persona está aqui ao vivo, né, para a gente tirar fazer perguntas e tudo mais. Porque, assim, a sua história me chama a atenção em muitos aspectos, né? Você é a caçula da sua casa, é a única mulher, né? A sua distância de idade dos seus irmãos é maior do que entre eles, né? Então, você é aquela filha que veio bem depois. Você está numa cidade, né, igual Ouro Preto, que é uma cidade tão importante, né, no nosso contexto nacional, uma cidade tão importante e também uma cidade muito conservadora, tradicional. Então, assim, tem tantas coisas interessantes na sua história que o que eu quero salientar aqui é um pouco de quando eu te conheci também. Né? Quando eu te conheci, não foi num contexto de mastermind, né? Você estava me apresentando o seu trabalho numa outra instituição que você trabalhava, e naquele momento eu sinceramente não conseguia prestar atenção em nada do que você falava, porque eu só ficava prestando atenção no seu jeito de falar. E eu e Danilo, por vezes, você apresentando o trabalho para a gente se olhava assim, e era como se ele lesse meu pensamento e eu lesse o pensamento dele. Eu assim, eu quero essa mulher comigo. Como que a gente faz para trazer ela para cá? E aí nós saímos da sua casa e eu falei, e aí, gostou da proposta da Neide? E aí, Danilo, Lígia, você sabe exatamente o que eu estou pensando. Eu gostei demais do que ela falou, mas eu gostei mais ainda dela. E assim, como foi interessante que passou um tempinho, né? Você me mandou uma mensagem para a gente conversar e falar um pouquinho do Mastermind e tudo mais. E quando eu percebi que tinha possibilidade de você trabalhar com a gente, você não tem noção do tanto que eu fiquei feliz, honrada, orgulhosa, porque você é um talento como poucos a gente encontra numa vida inteira. E eu já te falei isso e eu quero deixar isso registrado aqui, porque eu já passei por alguns desafios na minha vida, mas eu costumo dizer que se eu tivesse que passar por todos eles de novo para encontrar as pessoas que estão ao meu lado hoje, eu passaria tudo de novo. E você é uma dessas pessoas. E a pergunta que eu quero te fazer é como que foi para você essa transição de carreira? Porque algumas pessoas que estão vivendo esse momento agora estão num momento assim também. Talvez os seus negócios não estão em atividade, estão tendo que se reinventar numa outra área. Tantas coisas estão acontecendo, até a gente está se reinventando dentro do nosso negócio, mas algumas pessoas estão tendo que ir para outras áreas agora, ou pensar em outros modelos de trabalho. E quando você veio para o Mastermind, você já tinha sua família, você já era casada, né? A Helena pequenininha, a Isabela um pouquinho maiorzinha, mas ainda criança. Eu imagino que veio um monte de pensamento na sua mente naquele momento, né? E vou mudar de carreira, como vai ser isso, né? Eu gostaria meio de surpresa, assim, de fazer essa pergunta. Como foi, o que você pode sugerir para as pessoas que estão nesse momento agora, de partir para um outro negócio, para uma outra área que talvez seja diferente do que veio fazendo até agora, né?
Ô, Lígia, primeiro, obrigada, né, por você fazer esse comentário. Né, eu me lembro mesmo, o Danilo até já me falou algumas vezes, né, assim, eu considero o Danilo, você, né, meus pais dentro do Mastermind, né, e eu fico muito feliz de fazer parte da equipe de vocês, né, e a gente ter essa amizade também, né, além do trabalho. Uhum, com E certeza. assim, Lídia, depois, né, da minha vida, assim, algumas coisas que eu passei, a minha carreira praticamente toda, até um certo ponto, ela foi uma carreira de trabalhar dentro de uma empresa. Né? A primeira mudança Uhum, que eu tive com relação a essa questão da carreira foi realmente quando eu resolvi empreender, que também tive aí desafios, não vou entrar agora nessa história, que é uma história longa também, mas depois que eu casei, tive as meninas, né? Eu tive um negócio, na verdade, antes com uma outra pessoa que também era na área de recursos humanos e treinamentos, e acabou que esse negócio não deu certo. E logo, assim, em meio o negócio não dar certo, e eu casei, tive a Isabela primeiro, né? E aí, com isso, eu me afastei um pouco dessa área. E foi aí que eu conheci outras atividades e comecei a fazer outras atividades que eu julgava que eu conseguiria conciliar com a minha rotina de mãe, de cuidar das crianças e aquela coisa toda, né? Mas, assim, eu confesso que uma coisa que para mim foi muito forte é onde meu coração estava, né? uhum, Porque por mais que eu tivesse tentado outras alternativas, não era lá que estava o meu coração. E aí sempre me uhum, chamava para a área de desenvolvimento, de treinamento, que sempre foi a minha paixão, né? E onde eu construí uma boa parte da minha trajetória. E aí, quando eu confesso para você que quando você e Danilo estavam ali na minha frente, vocês tiveram a oportunidade de falar um pouquinho do que era Mastermind, né? Eu também do outro lado pensava, falei, gente, não é possível que essa oportunidade está aqui na minha casa, né? E aquilo depois daquele dia, eu não parava mais de pensar nisso, né? De pensar, poxa, eu preciso trabalhar com esse negócio, eu preciso fazer, eu preciso conhecer, né, essa empresa, porque é o que eu gosto de fazer. Mas essa transição, ela não é tão simples, né, Lígia? Justamente pelo que você falou. Às vezes as decisões que você toma, depois que você tem família e tudo mais, elas não impactam só em você, elas impactam em todos uhum, que estão à sua volta, né? Eu sabia que ia ter os uhum, desafios, por exemplo, com a rotina de trabalho, como a gente tem hoje, né? Tem que sair, ministrar treinamento, sair para vender, né? Uma rotina puxada e ainda tem a rotina de casa. Então, isso uhum. tudo foi. Até hoje a gente tem que, às vezes, sentar, se reorganizar, né? Nesse momento de pandemia, a gente teve que tentar uma outra estrutura em casa. Mas o que eu poderia dizer para as pessoas que talvez estão nesse momento de mudar é que não tenha medo. Né? Uma frase Uhum, que eu me agarrei a ela, inclusive nessa época que eu estava em Belo Horizonte, era a seguinte: não tenha medo, tenha apenas fé. E eu acredito uhum, que existe alternativa para tudo, né? A gente só precisa encontrar as alternativas, né? Conversar com as pessoas, porque elas podem apresentar soluções, né? Acalmar o coração para que a gente consiga pensar de forma segura, de forma sensata, né? De forma cuidadosa sobre aquilo que a gente quer, replanejar o que a gente precisa fazer. Então, assim, nada é um fim, né? O fato da gente ter feito uma coisa por muito tempo, você trouxe a história do Eliseu aí, que trabalhou quase 20 anos num banco, né? Ou seja, depois mudou uhum. completamente. Então é possível. Então é sempre possível. E é importante a gente pensar naquilo que a gente deseja, né? Qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo, porque quanto mais próximo a gente estiver dele, mais a gente vai estar se sentindo feliz e É realizado, verdade. apesar de às vezes ter que passar por grandes desafios, mas o coração vai estar cheio de alegria. Né? Então é É. confiar em você mesmo e não ter medo de que vai dar certo, vai dar certo. É. E pagar o preço, né, Neide? Porque às vezes a gente pensa que quando a gente segue o nosso coração, quando a gente. Tem muitas coisas aí em termos de literatura que fala que quando a gente pensa positivo, a coisa acontece e tudo mais. Mas é importante deixar claro para as pessoas que pensar positivo é só o primeiro passo da história, Ó, né?
É só o início. Fazer alguma coisa, né? Exato, é o que a gente chama de fé ativa. Então, é pensar positivo, acreditar, ter fé em si mesmo, ter fé em Deus, ter fé naquilo que você acredita, que seja maior do que você, mas ter atitude, ter ação, ter coragem, não é? Agir mesmo com o coração, mas no sentido de arregaçar as mangas e ir para cima. Sim. Quantas e quantas vezes eu saí daquela associação comercial de Ouro Preto e fui, às vezes estávamos eu e você num carro só, porque estávamos só nós duas dando treinamento, né? Então a gente passando ainda em algum lugar para buscar as meninas, dormindo para você levar para casa, né? Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Então não é, as pessoas às vezes elas olham para a gente fazendo palestra, fazendo treinamentos para 200, 500 pessoas, falando ao vivo e pensam, nossa, fulano teve tanta sorte na vida, mas a gente tem que considerar que o que muitas vezes as pessoas estão vendo é o resultado, é o produto, né? Mas e o que a gente fez lá atrás para chegar nesse resultado que a gente tem? E ainda é pouco perto do que a gente ainda vai alcançar, porque a questão é arregaçar as mangas, ter fé, mas ter uma fé ativa, é buscar recursos, buscar comportamentos, habilidades, atitudes, conhecimento, para que a gente possa alcançar o que a gente quer com muita força de trabalho. A Denise está falando, eu que o diga, né, Denise? Denise também tem uma história e tanta de vitória, de superação, desde o nascimento do Bernardo, questões de saúde envolvidas, então a gente tem muitos cases por perto. E um dos cases que estão aqui bem pertinho da gente também, e que tem uma história com a Neide, a Valéria também, Valéria, você está aqui conosco, que bom. Valéria também, uma história lindíssima de superação, de vitória, de fé ativa, de acreditar num propósito. Eu sempre que converso com a Valéria me emociono muito com a história dela, uma grande inspiração para mim. E uma história que me emociona muito, Neide, que tem essa coisa também da família envolvida com o trabalho e com os desafios, é a do nosso líder, nosso diretor aqui do Mastermind Minas, Maurício Amorim. E quando eu falo do Maurício, eu preciso também contar que a dupla, né? Maurício Amorim e Cláudia Amorim. Porque essa dupla, o que eles conquistaram, o que eles proporcionam também de conquistas para gente, isso é grandioso e eu quero contar um pouco da história do Maurício aqui. Quem quiser saber mais da história do Maurício, está no nosso site, mastermindminas.com.br. Tem lá uma parte só da história do Maurício Amorim. Eu recomendo que vocês entrem no nosso site, leiam a história dele, que é muito bonita. Mas o Maurício, ele é de uma família... nossa, e como? O Maurício é de uma família muito simples, uma família... Ele, na verdade, é do sul de Minas, mas foi criado em São Paulo. E ele conta que, adolescente, teve vários desafios na vida, não só financeiros, mas também de ter se envolvido com algumas coisas que hoje ele percebe que não eram adequadas para um adolescente. E isso, ele conta, Lígia, desde o início da minha vida, eu sabia que eu ia realizar alguma coisa grande na minha vida. Eu sabia do meu talento, eu sabia da minha habilidade de vendas e da minha força de trabalho. E por mais que tivesse feito algumas coisas na vida que hoje talvez ele não se orgulhe, ele mesmo teve a energia de se focar naquilo que valia a pena, naquilo que era certo. E aí começou a empreender muito novo, trabalhar muito jovem, se casou muito jovem. O Maurício sempre num contexto de família, eu tenho uma grande admiração pela visão que ele tem de família. Ele conta que o primeiro casamento não deu certo, em seguida ele conheceu a Cláudia Amorim, que é a esposa dele hoje, ele já tem muitos anos, não sei exatamente quantos anos, mas imagino que perto aí dos 30 anos de casamento. E quando eles já estavam juntos, quando a Ana Laura já tinha nascido, ele passou por uma grande falência no negócio dele. Por uma falência, assim, que ele falou, Lígia, naquele momento eu não sabia como eu ia pôr comida na mesa para minha filha, para minha esposa, né? E a Cláudia muito parceira, sempre junto dele. Então, assim, não dá para contar todos os detalhes da história, que é uma história longa, mas ele teve de altos e baixos, eu penso que uns 4 a 5 momentos na vida. Já trabalhou na área de gráfica, já trabalhou com o pai, com balanças de precisão, já trabalhou com treinamentos, já trabalhou com muitas coisas na vida. E uma das grandes habilidades do Maurício é na área comercial, é em vendas.
Em determinado momento ele conheceu a filosofia de Napoleão Hill e ele determinou um objetivo muito claro na vida dele, que ele seria um excelente vendedor, um excelente treinador e que ele teria independência financeira. E que todo o propósito de vida dele estaria nesses 3 pilares profissionais, né? Fora o propósito de família, que ele tem hoje como como o principal propósito da vida dele é a família, eu sei disso. Agora, no contexto profissional, é ser um excelente vendedor, um excelente treinador e ter independência financeira. Pronto, aconteceu esse momento de virada na vida dele. Que altos e baixos, descobriu o objetivo principal muito bem definido, que foi o importante na sua vida também, né, Neide? Ter identificado isso de maneira clara. E a partir daí, as coisas começaram a fluir de uma maneira assim, gigantesca. Começou no Mastermind em São Paulo, veio para Minas Gerais sozinho, deixou a esposa, a filha em São Paulo, vinha para BH toda segunda-feira, voltava sexta-feira para São Paulo, passava só o final de semana, voltava, dormia em casa de pessoas, em hotéis, e ficou nessa rotina por anos, até que ele trouxe a família para Minas e se estabeleceu aqui, vendeu a franquia de São Paulo e estabeleceu Minas Gerais como sendo a segunda casa dele, segundo lar, não é? E nós como parte da família. Eu conheci o Maurício há quase 10 anos, ele foi meu instrutor, e sempre com essa força, esse brilho, essa fé nas vendas, sabe? Essa fé no empreendedorismo, essa crença muito forte de que é o vendedor que movimenta a economia, de que é o vendedor que faz as coisas acontecerem. Ele plantou essa semente no meu coração e no seu e no de muitas outras pessoas que estão ouvindo aqui, vieram desse berço do Maurício Amorim. Então é uma pessoa que a história dela, o Rogério sabe toda essa história, o Rogério entrou aqui agora na nossa live, ele sabe toda essa história, é amigo do Maurício de 20 anos, então sabe toda essa história que eu contei aqui do nosso líder Maurício Amorim. Então, quais são os ahãs que eu trago dessa história do Maurício? A definição mesmo de um objetivo muito claro, muito cristalino. O que eu quero construir da minha vida? Depois, os valores muito fortes, os valores incorruptíveis, né? Essa questão da família, essa questão da fé, essa questão da venda, né? Do movimentar do vendedor, dessa força, desse entusiasmo, que isso é muito forte para ele. E o terceiro valor que eu trago à tona aqui do Maurício é o senso de equipe. O senso de equipe dele é algo que me emociona. Nós não somos, eu sinto isso, nós não somos apenas parceiros de negócio. Ele está conosco num contexto mesmo de família, de as coisas que nós percebemos que ele traz para a equipe, a sensação que ele traz para a equipe é de unidade, né, Neide? É realmente de unidade. E vou te dar a oportunidade também de falar um pouquinho do nosso líder aqui, Maurício Amorim, que imagino que você já está com vontade de falar também. Ô, Lígia, você falando aí do Maurício, realmente o Maurício é uma pessoa que inspira muito a gente, né? Uma coisa que tem passado aqui na minha mente, a gente começou falando aqui do Henry Ford, e uma das características dele é esse senso de equipe, né? De realmente confiar na equipe. E eu penso que o Maurício tem isso muito forte, né? O Maurício entrega as coisas na nossa mão e fala, olha, vai lá e faz. Né? Eu acredito Exatamente. que vai dar certo e vai fazer, né? E isso faz com que a gente também cresça muito e a gente se sinta forte, né? Porque eu acredito que o líder, ele tem o poder de transformar a sua equipe em ovelhas ou em leões, né? E o Maurício tem muito isso dentro dele, né? E ele realmente coloca a gente para frente e não deixa a peteca cair. Realmente uma pessoa que está junto, ele, a Cláudia, né? Estão sempre preocupados com a gente, além do profissional, né? Mas muito no pessoal, na vida, e isso tudo faz com que a gente queira também estar junto e fazer parte dessa equipe e de fato construir, ajudá-lo, né? A construir não só a nossa história, mas construir também a história dele, né? Como é bom fazer parte de uma equipe assim, né? Em que a gente tem pessoas como eles que são tão inspiradoras. E eu confesso que cada vez que eu escuto a história do Maurício, contada por ele ou contada por outras pessoas,
eu tiro várias lições. Várias lições, vários insights, vários aprendizados. Sábado, quando ele falou no encontro lá, contando um pouco de alguns pontos da história dele, eu falei, gente, fica parecendo que eu nunca ouvi o Maurício falar isso, porque Já são quantos e quantos sempre vem anos. coisas novas. E isso é muito bom, né? Eu confesso que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte da equipe dele e da Cláudia, né, de você, todo mundo, né? Mas eles, Sim, como aí sim. os dirigentes principais, a gente fica muito feliz de estar numa equipe com líderes desse tamanho, né, Lígia? É. Muito bom. A gente fala muito dentro de sala do líder Branca de Neve, aquele líder que quer se posicionar numa postura de que todos que estão ao seu redor estão numa posição de inferioridade, né? Quer ficar rodeado de anões, não quer permitir que a sua equipe cresça, não quer permitir que a sua equipe desenvolva. Aí eu fico pensando, será que isso é medo? Medo de talvez alguém da equipe ofuscar mais, alguém da equipe brilhar mais e chamar mais atenção? O que passa na mente de uma pessoa que quer sempre estar numa posição de destaque com relação aos seus liderados? E algo que o Maurício traz para mim de lição, e é para mim uma inspiração em liderança, é de não ter o menor medo disso, pelo contrário. Se alguém da minha equipe cresce muito e aparece, e está na mídia, e realiza, e tem uma capacidade produtiva grande, isso quer dizer que eu me realizei enquanto líder. Porque hoje a minha meta é formar líderes e não formar pessoas pequenas, não formar pessoas dependentes de mim. Eu quero ter o direito, inclusive, de tirar férias, né, Neide? Tirar férias, de poder ficar um tempo com a família e sabendo que o trabalho vai acontecer. Né? O líder vaidoso, aquele líder, né, que quer os holofotes só para si, que não confia no potencial da equipe, ele é um líder menor. A gente tem que entender isso, que não tem nada de bonito nesse tipo de liderança que não acredita nos seus liderados. Porque se você não acredita no seu liderado, você também não acredita no próprio trabalho de formação de pessoas. Né? Verdade. Então a gente tem que parar para analisar isso, porque nesse momento que a gente está vivendo agora, muitas coisas novas estão surgindo e muitas dessas ideias partiram das nossas equipes. O que seria de uma instituição grande se não fosse a equipe? O peso nos ombros do líder maior seria gigantesco se não pudesse contar com uma equipe produtiva, uma equipe criativa para a geração de novas ideias. Então, nesse momento que a gente está agora, a nossa franquia, eu falo isso com orgulho, a nossa franquia de Minas deu muitas ideias para o Mastermind Brasil que foram implantadas. Né? Muitas das coisas que estão acontecendo vieram de Minas Gerais. E eu acredito muito que isso só aconteceu porque o Maurício Amorim, ele permite que a gente tenha o nosso potencial criativo funcionando ao máximo. E ele acredita na nossa competência, no nosso talento. Nós somos muitos aqui em Minas Gerais e toda essa equipe reunida tem capacidade de produzir muita coisa. E a reflexão fica quem está nos ouvindo. E você, tem confiado nos seus liderados, tem confiado na sua habilidade enquanto líder de formar pessoas também? Essa reflexão que a gente vem proporcionar com a história do Maurício Amorim para cada um de nós. Neide, a gente está chegando nos minutos finais aqui da nossa live. Passa rápido, passa muito rápido. Tem tanta coisa que dá para a gente tirar dessas histórias, mas eu acredito que esse suprassumo que a gente fez aí no final de cada história me trouxe várias reflexões, espero que tenha trazido para outras pessoas. Antes de voltar a palavra para você, eu quero convidar todo mundo que está aqui para curtir o nosso Instagram do Mastermind Minas, seguir também o Mastermind Centro-Sul, que é onde a gente posta informações específicas da nossa regional. Eu e a Neide trabalhamos juntas na mesma regional, mas algumas lives a gente fez de pessoas de regionais diferentes. Essa live vai ficar salva também, depois quem puder, envie para os seus amigos para que possam assistir no outro momento também. O meu Instagram é ligiamendes.mm, o da Neide, quando ela for falar, passa o seu também, Neide, para as pessoas te seguirem. E quero te agradecer por esse bate-papo, a minha admiração por você já externei aqui. E nunca me canso de dizer que eu sou muito grata a você, muito grata a Deus por ter você na minha vida, viu? Obrigada, Lígia. Pessoal, o meu Instagram é neideoliveira.oficial, né? Se quem ainda não acompanha a gente, vai lá,
comece a nos acompanhar também para ficar antenado em todas as novidades que o Mastermind está trazendo, né? Nós também, nesse momento de pandemia, nos reinventamos, né? Ajustamos as velas do barco aí. Então, tem muita coisa boa acontecendo, com a qualidade, né? Com o comprometimento, com a seriedade que o Mastermind já tem. Então, acompanhem aí nas páginas, né? Para que vocês possam nos orientar também com aquilo que vocês querem que a gente traga para vocês, né? Para suporte nesse momento que todos estão vivenciando. Lígia, quero agradecer demais a você, né? A gente ainda não tinha feito uma live juntas, né? Fizemos com várias pessoas, mas não fizemos juntas. E quero deixar uma mensagem assim para todo mundo, de realmente nesse momento voltar os olhos para dentro de si mesmo, para as pessoas que estão à sua volta e confiar que é possível a gente se reinventar e se movimentar para fazer algo de bom, né? Mesmo quando a gente já alcançou ótimos resultados, às vezes nós vamos viver momentos na nossa vida que vai exigir da gente atitudes que talvez nós tivemos naqueles momentos lá quando a gente estava começando, né? Atitudes de iniciativa, de persistência, determinação, né? De ousadia e coragem. Talvez esse seja um dos momentos em que você tem que usar, colocar todas essas qualidades aí para funcionar a seu favor, para superar os desafios que você, porventura, esteja vivendo com esse momento, tá? Mas acredite, se você manter sua fé ativa, né, um objetivo definido e fazer o que precisa ser feito, está disposto a pagar o preço, né? Tudo vai dar certo. Sim, vai dar certo. Finalizando, então, pessoal, agradecendo a todos que participaram aqui com a gente, mandaram comentários, li todos eles aqui. Às vezes é difícil responder, porque o celular está aqui se posicionado no jeitinho certo para a nossa live, mas li todos, agradeço todo mundo que participou, que sempre nos acompanha, pessoas que toda live eu vejo aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Tia Di está aqui, a esposa do Tia Eliseu, os dois, né, esse casal incrível que fez tanta diferença na minha vida. E que, inclusive, quero fechar a nossa live resgatando essa frase, né, que o Tia Eliseu falou comigo, que desistir não é uma opção. A nossa opção aqui agora nós temos dois únicos caminhos, ou vencer ou aprender. E você que está aí do nosso lado, lembrem disso, desistir não é uma opção. Qual caminho você vai escolher? Vencer ou aprender? Está nas nossas mãos. Né, Lídia? Ou os dois, vencendo e aprendendo sempre. Nossos cursos online já estão funcionando, tá, pessoal? O de vendas já está acontecendo, já fizemos algumas turmas. Quem tiver interesse no nosso curso online de vendas, manda um direct para mim ou para a Neide, que a gente vai entrar em contato com vocês. Um beijo gigante. Beijo, Neidinha. Ótima semana para todos. Beijo, Lídia. Beijo, pessoal. Muito obrigada, viu? Ótima semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.